Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, fica aquele convite para você nos acompanhar nas outras plataformas. A gente tem criado diariamente conteúdos no nosso Instagram. Todos os relatórios aqui do Research da área macro ficam disponíveis no Telegram e você pode acessar a edição desse podcast em vídeo no YouTube e também no Spotify. Bom, já faz um tempo que a gente não grava um episódio focado em bolsa aqui e hoje a gente vai aproveitar os resultados da última Investment Manager Survey, que é um levantamento que o time de estratégia aqui do BBA faz com mais de 140 gestores brasileiros e estrangeiros, para entender um pouco o sentimento desses investidores em relação à Bolsa brasileira, aos principais setores da Bolsa e, enfim, trazendo destaques e um pouco de oportunidades, né? Então, para ajudar a gente com esse bate-papo, novamente aqui o Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui do Research do Itaú BBA, que vai, enfim, tentar trazer os principais takeaways desse levantamento e apontar aí algumas oportunidades que a gente pode ter na Bolsa Brasileira. Gever, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, obrigado pelo convite. Prazer sempre a sua presença aqui. Acho que Bolsa é o assunto principal, então o pessoal sempre fica feliz quando a gente traz. Mas antes de aprofundar em Bolsa, para a gente tentar falar um pouco de cenário, como você sentiu um pouco o sentimento desses investidores em relação à Bolsa de forma geral e se há uma diferença mais latente se a gente compara investidores brasileiros e investidores estrangeiros? Bom, esse survey ele é bem relevante, ele é acho que o maior da indústria, mais de 70 bilhões de dólares de ativos investidos, e acho que o termômetro ele conversa muito com o que a gente fez, o que é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia é falar com gestores também. Tive mês passado nos Estados Unidos, Canadá, México, tenho falado Rio de Janeiro, São Paulo. Na média, os dois perfis de investidores, tanto investidor doméstico quanto investidor estrangeiro, estão um pouco mais negativos. Como é que a gente considera? Eu tenho uma pesquisa que a gente coloca 0 você está muito pessimista e 10 você está muito otimista. No início do ano, esse número começou acima de 7. Então o pessoal estava ali com um otimismo. Nas edições eles foram caindo, agora a gente está com um número ali próximo de 5,5 hoje. É parecido entre estrangeiro e entre local. O que aconteceu? Assim, o investidor local ele estava mais negativo no ano, por quê? Porque você tem um competidor muito grande que é a renda fixa, os juros tá subindo na média. De junho até final de agosto, o estrangeiro colocou quase 20 bilhões de reais na bolsa. Por quê? Teve a Treasury lá que começou a cair, né? Teve aquela questão de expectativa de queda de juros que no final se materializou lá fora. Por que ele parou de colocar dinheiro e ficou um pouco mais negativo na margem? Eu diria que foram dois motivos principais. O primeiro é quando o investidor faz o que ele chama de playbook, né, a visão dele de montar lá o modelo mental de investimentos, ele tem na cabeça dele que subir juros é ruim em mercados emergentes. E daí a gente ia num roadshow no início de setembro nos Estados Unidos e falava, pô, mas por que vocês estão subindo juros? A inflação não está tão maior que a média. Então ele colocou um pouco o pé no freio nesse sentido. Então ele foi em convergência com o que o investidor local estava falando. Chegou no final de setembro, teve aquele movimento de China. E a China foi um movimento muito forte lá, aquelas políticas de pacotes, estímulos que o governo fez, e o investidor estrangeiro estava muito baixo alocado, subalocado no país. Então chegava a ter o que a gente chama de 800 bips com uma alocação abaixo da média. A China hoje é quase 28% do índice de mercados emergentes. Então ele teve que cobrir esse underweight. Onde é que ele usou esse o que a gente chama de funding? Ele pegou o dinheiro para cobrir a América Latina, que estava com uma alocação acima da média. Isso aconteceu, isso afetou um pouco o México e o Brasil. Então, na margem, ambos investidores estão um pouco mais negativos com pesquisa. Não vejo tanta diferença entre os dois. O estrangeiro estava um pouco mais otimista nos meses anteriores, mas agora eu diria que eles estão parecidos nesse sentido. E para a gente tentar entender um pouco o horizonte, tanto desse otimismo quanto do pessimismo, tem alguma diferença, alguma dissonância se a gente pegar investidores de estratégias mais longas, long onlys, comparado com aqueles que fazem movimentos mais táticos, os hedge funds?
entre essa divisão dá para ver uma diferença mais clara ou também é parecido? Excelente pergunta. Tem diferença aí. Quanto maior o prazo, mais otimista relativa ao investidor. Então, vou dar até um exemplo. A indústria de ações do Rio de Janeiro, gestores altamente qualificados lá, olham muito longo prazo, eles estão mais, no relativo aqui, um pouco mais otimistas. Porque eles vejam, essa queda de bolsa é uma oportunidade de comprar. Você vai falar com hedge funds. Hedge funds, ele compete geralmente com CDI ou com IPCA mais I+D+B, tem que dar retorno bem no curto prazo. Esse cara foi o que respondeu nível mais negativo de curto prazo. Então dá para ver claramente, quando você vai estendendo o horizonte, relativamente fica mais otimista vendo oportunidades que o valuation que a bolsa proporciona. No curto prazo você está sendo mais influenciado por drivers que são macros e outra coisa de retorno total aqui no coisa. Então, de fato, a gente vê essa diferença. Bacana. E quando a gente olha para setores, há algum consenso? Onde a turma está mais overweight? Quais setores que eles preferem evitar? Acho que também é interessante, assim, você vê claramente 2 setores despontam com preferência. O setor mais votado é o setor de utilities, setor elétrico. Mais de 60% dos investidores estão overweight, com alocação acima da média desse setor. A gente tende a concordar com isso, depois a gente pode discutir um pouco nesse ponto. Segundo setor, e isso é muito mais call de investidor local. Então, investidor no Rio de Janeiro, mais de 90% da nossa amostra de gestores está overweight setor elétrico. Então, dá para dar uma dimensão nisso. Segundo setor preferido, setor de bancos. E aqui é um pouco mais equalizado. Tanto o estrangeiro, quanto São Paulo, quanto o Rio de Janeiro tem uma preferência por bancos. Então, ele é um setor que na média, os 3 grandes grupos gostam. Teve um setor que perdeu aqui o pódio. Na pesquisa anterior, shopping centers era o 3º setor mais votado, caiu para 5º mais votado. Quem é que ganhou esse pódio foi o setor de financeiro que não bancos. E aqui nas nossas conversas, o que surge dentro desse setor, basicamente é setor de seguradoras, que atrai muita atenção, porque seguradoras é um setor que você ganha com o aumento de juros, né? Que você pega o float, aquele dinheiro que você paga para o teu seguro para você fazer o prêmio, e eles alocam lá esse dinheiro em investimentos. Então, quando sobe Selic, sobe juros, as seguradoras são beneficiadas desse lado financeiro. Então, esse foi um setor que vem aumentando as nossas discussões. A gente organiza que a gente chama de pitch dinners, que são jantares com gestores, cada um dá uma ideia melhor. Esse é um setor que começou a ter mais relevância aqui na alocação do investidor. Então, 3 setores destaques: setor elétrico, setor de bancos, setor financeiro que não bancos. O 4º setor mais votado foi o setor de oil and gas, petróleo, que é um setor que o pessoal gosta, e o 5º virou shopping centers. Se eu olhar lá para outra ponta, o que são setores que o investidor está subalocado e não tem uma visão tão positiva? Setor de siderurgia e mineração. Acho que aqui é um pouco de dilema, né, se é estrutural ou não a questão de China. Setor de educação, que é um setor que virou um pouco menor na Bolsa. E um que teve muito debate, tanto para o bom quanto para o lado ruim, foi o setor de consumo. Então esse foi o setor 3º mais votado como underweight, mas ele tem um debate, tem alguns gestores que gostam bastante aqui. Mas você vê claramente aqui essa divergência entre gestores. O que me chamou a atenção, assim, estrangeiro votou bastante no setor industrial. E até quando você olha, né, teve a eleição americana, né, o playbook da eleição americana, você teve lá que setores foram bem pós-eleição e até um pouquinho antes da eleição. Setor financeiro e o setor industrial foram destaques. Lá fora o setor de consumo também foi destaque, mas é uma questão muito mais de economia americana nesses termos relativos. Legal, e só concluindo uma curiosidade, utilities tem ligação com essa tendência mais estrutural de uma demanda maior por energia, pensando no desenvolvimento de AI, no consumo de energia, ou isso ainda é muito conjuntural, não é isso que os investidores estão olhando? Eu acho que a sua tese está correta quando você olha o mercado americano, que faz sentido. Então, o setor de utilities foi um setor de destaque dentro do S&P esse ano, por causa que a demanda de energia que não crescia no mercado americano começou a acelerar e começou a crescer 2, 3% ali nas estimativas. Então, faz sentido o mercado americano. Acho que o mercado brasileiro, pelo menos o feedback que a gente escuta dos gestores aqui, que eles pensam em um negócio mais previsível
que tem poder de repasse de inflação. Então, os contratos do setor elétrico, setor de infraestrutura, são regulados e que tem uma taxa interna de retorno interessante. 11, 12, 13, 14% de taxa interna de retorno real. Lembre-se que quando você compara entre retornos reais, você tem que comparar com a NTN. A NTN hoje está em 6,5, então tem que olhar esse spread. Esse spread deveria ser alguma coisa ao redor de 400 pontos acima, né? O setor de... Você tem que recompensar o teu risco de investir em ações, que é o termo em inglês Equity Risk Premium. Então esse é um setor que te dá esse nível. Então eu acho que o investidor brasileiro, e a gente concorda com isso, ele pensa mais nesse lado aqui de setor mais previsível e que com poder de repasse de inflação com valuation interessante. Perfeito. Olhando um pouco contexto global, a gente está concluindo uma semana super agitada, a gente teve eleições, a conclusão das eleições nos Estados Unidos, um movimento forte de fortalecimento do dólar. A gente teve também queda de juros no FONC, e a gente pode olhar sob duas formas para isso, né? Por um lado, dólar forte tende a prejudicar. Por outro lado, a gente tem uma ampliação do diferencial de juros, né? A gente está numa ponta contrária aqui, subindo juros. Como é que fica essa balança quando a gente pensa no investidor que olha essas oportunidades lá fora e Brasil como uma opção de alocação? Pesa mais esse ponto que pode ser positivo, que é o diferencial de juros, ou pesa mais o negativo, que é um fortalecimento de dólar? Acho que no curto prazo, o que foram um pouco as conclusões assim, do efeito pós, né, esse movimento lá dos Estados Unidos? Dólar mais alto no mundo, em termos relativos, significa que um pouco mais de excepcionalismo americano e menos investimentos para mercados emergentes. Então acho que esse é um dos pontos. Políticas fiscais mais expansionistas lá fora significa que os juros lá fora pode ficar mais alto. Isso significa que o custo de oportunidade de você procurar mercados emergentes também reduz. Então, no curto prazo, é um pouco mais negativo para mercados emergentes. Aí você tem esse diferencial de o que eles chamam de carry, né? O juro real brasileiro versus o juro lá de fora. Ele está ficando interessante. Mas eu acho que ele é dos pilares de uma equação de quem toma uma decisão de investimento. Eu acho que a discussão aqui, que virou bastante relevante, é a questão de como é que vai ser a nossa política monetária. E da política monetária, vamos subir juros aqui. Isso afeta quanto o custo de capital das empresas e também quanto afeta o lucro das empresas. Aqui devemos ter uma revisão de lucro para baixo em 2025, porque a Selic sobe. O impacto não é tão grande, de acordo com nossos estudos, né? A gente tem que sempre lembrar, né? O que é o Ibovespa? O Ibovespa é 1/3 setor financeiro, 1/3 commodities e 1/3 outros. Grandes números aqui, simplificando a equação. Bancos, sistema financeiro e commodities não são afetados pelo aumento de juros de maneira muito relevante. Mas a parte de economia doméstica, sim. Então a gente estima ali no consolidado, essa política de juros deve levar uma revisão ali ao redor de 2, 3% no consolidado de lucro, ceteris paribus aqui nessa equação. Então isso é uma coisa que também prejudica. E a segunda questão é questão de custo de capital. Qual é que é a taxa de desconto? Quando os analistas fazem aquele modelo, né, de fluxo de caixa, prevêem, eu desconto o meu fluxo de caixa a valor presente. Então, a curva de juros longa influencia muito. E a curva de juros longa é um pouco dependente da política de juros e também um pouco dependente da política fiscal. Então, acho que no curto prazo, os movimentos recentes eles são um pouco mais prejudiciais para o mercado de ações brasileiro. Legal. E voltando para a pesquisa, essas questões domésticas nossas, em especial a situação fiscal, foram abordadas? Qual é o nível de preocupação dos investidores em relação a esses temas? E, enfim, quais foram os principais takeaways aí que eles falaram da parte doméstica? E é bem interessante, assim, a terceira edição, a gente faz trimestralmente esse survey. A principal questão do investidor 3 meses atrás era Banco Central Americano, Fed. Se vai cortar ou não velocidade de corte. 80% dos investidores praticamente olharam isso. Nessa pesquisa mudou.
Nessa pesquisa, a principal driver, a gente pergunta, qual é o principal driver para próximos 6 meses para a Bolsa Brasileira? Virou questão fiscal de Brasil. Mais de 2/3 dos investidores votando questão fiscal. Então, o que o investidor está tentando ver? Como é que vai ser a política de longo prazo do governo para tentar mostrar uma sinalização da dívida bruta brasileira e a trajetória desse fiscal. Isso para ancorar a taxa de juros longa. Então, de fato, na nossa cabeça, esses movimentos passada agora, a eleição americana, vai virar uma questão de olhar um pouco mais a questão fiscal brasileira. Então, você vê a quantidade de poupança que vão ser feitas, quantidade de medidas, essas medidas são estruturais ou são pontuais. O investidor quer medidas mais estruturais, críveis. Então, uma analogia aqui, né? O Brasil, em 2016, 2017, quando a gente estava implantando aquelas reformas estruturais, ele chegou a negociar 15 vezes lucro. A Índia negociava a 16 vezes lucro. Vamos olhar lá 7, 8 anos para frente. O Brasil está negociando a 8 vezes lucro. A Índia está negociando a 22, 23 vezes lucro. O que fez? A Índia adotou várias medidas estruturais e que fez com que o crescimento de PIB de médio prazo acelerasse e a taxa de juros fosse mais convidativa do que comparado com a realidade brasileira aqui para incentivar investimentos. Então eu sinto um pouco que a taxa de juros de longo prazo hoje ela não está incentivando o investidor a procurar ativos de mais risco, ao mesmo tempo que ela também não está incentivando o mundo corporativo a acelerar um processo de investimentos. Então você tem que mexer na taxa de juros de longo prazo para incentivar. A gente sempre faz, nesse mesmo survey, a gente pergunta qual é o número mágico para ter entrada de dinheiro em fundos de bolsa. A mediana das respostas é 9%. Ou seja, a gente está aqui passando de 11 na Selic, a gente está se afastando desse número mágico de entrada. Então pensa, né, o brasileiro, né, modelo mental, vamos ganhar 1% ao mês de retorno. Hoje você está ganhando 0,9% na renda fixa sem ter muito esforço. Adiciona uma estrutura de crédito e as coisas. Quando você vai indo em direção a 8%, 9%, você começa a ganhar 0,6%, 0,7% e você quer adicionar mais risco no seu portfólio. Então é uma questão de risco-retorno, né, nessa equação. Então, por isso, essa política monetária e política fiscal viraram relevantes e foram questão de debate aqui do investidor para esse tipo de coisa. Então, na nossa cabeça, essa é o principal driver aqui das próximas semanas que o investidor está olhando. Boa. E fazendo aquele exercício de stock picking que a gente sempre faz aqui, quais papéis que apareceram bastante nas respostas dos investidores e que também figuram aí entre as preferências do núcleo aí de estratégia? As 5 ações mais votadas. A primeira ação votada foi Itaú. A segunda ação foi Sabesp. Terceira, Eletrobras. Quarta, Localiza. E quinta, Equatorial. Então conversa bastante com o setorial, né? Lembra que eu falei antes, setor elétrico e setor financeiro aqui na média. A ação que foi mais votada com maior retorno para os próximos 6 meses esperado é a Eletrobras. A ação não está indo bem no curto prazo, mas o pessoal acha que tem uma tira ali ao redor de 14%, 15% nos números olhando nos próximos 6 meses. O que completam aqui as top 10? Meli, Bradesco, Petrobras, Suzano e Prio. 2 ações que saíram do versus o survey anterior foram Rumo e Embraer. Então não foram elas estavam entre as 10 mais votadas. E quem entrou foi Bradesco e Suzano. E daí tem diferença também entre gestor local e estrangeiro. O estrangeiro gosta muito de Meli e Nubank, foi uma das 5 mais votadas, entre as 5 mais votadas. Votou em Embraer, o estrangeiro, votou em Marco Polo. Então, o setor industrial, lembre-se que eu falei daquela questão industrial lá no início. E votou em Itaú também dos estrangeiros. Os locais votam mais lá. São Paulo gosta muito de Sabesp, Rio de Janeiro gosta muito de Eletrobras. Como é que isso se conversa com o nosso stock picking aqui? A gente gosta de infraestrutura. Então, o que tem infraestrutura aqui? Dentro de infraestrutura tem o setor elétrico, então a gente concorda com o Equatorial, com a Eletrobras. Tem o setor de saneamento, Sabesp também está no nosso portfólio. A gente tem uma posição em Rumo menor,
eu acho interessante essa questão de longo prazo de agribusiness. Foi uma ação que sofreu, acho que é uma oportunidade para se olhar, mas é uma posição menor relativa ao setor elétrico. E a gente tem também ação de shopping center, a gente tem multiplano no nosso portfólio. Então, conversando aqui nossos temas, gostamos aqui desse tema de infraestrutura, ativos que tem uma taxa interna de retorno que dá um retorno diferencial grande da NTN. Acho que conversa um pouco aqui. Setor doméstico, uma coisa que eu gosto, que não foi votada aqui de maneira relevante. A gente gosta de Minha Casa Minha Vida. Direcional é uma empresa que constrói, né, para baixa renda. Execução, o ROE dela, a rentabilidade do seu patrimônio dela está indo em direção a 30%, o dividend yield dela vai passar de 10%, a gente acha interessante. Não foi votada aqui, a gente acha uma oportunidade. Nos temas financeiros aqui, a gente tende a concordar, a gente gosta de bancos. Então a gente acha interessante, tanto estrangeiro quanto local. Então, se o estrangeiro tiver uma vontade de voltar ao Brasil, deve usar esse instrumento do setor financeiro, e é um setor que te paga dividendos interessantes. E aqui na parte de commodities, que foi votada, a gente concorda em Suzano. Eu acho que é uma boa ação aqui para... Ela é o produtor de custo caixa menor da indústria de celulose do mundo. Ela está em desalavancagem, está gerando um fluxo de caixa bem interessante agora para os próximos meses, com a entrega do projeto lá de Cerrado. E a gente tem também, a gente gosta de petróleo, então a gente tem no nosso portfólio também Petrobras e Prio aqui concordando com os investidores. Setor industrial, o que a gente tem no nosso portfólio hoje não é Embraer e Marco Polo, eu acho interessante também, não discordo dessas. Hoje a gente tem uma posição maior aqui, WEG, que é uma empresa que se beneficia dessas teses seculares, porque ela está com um backlog bem grande, por exemplo, para a indústria de transformadores no mercado americano, que se beneficia indiretamente de inteligência artificial. Então a gente gosta de industrials, mas a gente tem players aqui um pouco diferentes. Então acho que conversa sim, mas a gente tem um pouco da pimentinha de alguns setores aqui, como eu falei ali, de nomes diferentes. Legal, e acho que para fechar um pouco aquela pergunta que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar sobre o rally de fim de ano na Bolsa, né? Acho que muitos investidores perguntam, a gente falou sobre isso no Instagram recentemente, você acha que a gente vai ter esse tradicional rally de fim de ano e tem alguma expectativa em relação a fluxos que sustentaria o acontecimento desse rally? Como é que você responderia a isso? A gente tem sempre uma esperança, tá? Assim, o mercado tá falando que não no curto prazo, mas se tiver medidas claras do governo endereçando essa questão fiscal, existe chance, porque eu acho que tem um prêmio da curva vem disso. Então, não descarta essa possibilidade. A gente fez essa pergunta para os investidores também. A maior parte acha que o Ibovespa fique entre 130, ao redor de 130 mil pontos, né? O número ponderado ali é de 135 mil, assim, quando você pega as respostas dos caras mais negativos, mais positivos, nesse lado. Então tem chance, mas a probabilidade é mais baixa na nosso quesito. Acho que a gente não aproveitou esse rally que tiveram nas bolsas americanas. Isso é uma questão de excepcionalismo americano ali, mas tem chance de acontecer da questão fiscal, então eu diria isso. Sobre fluxo, a gente fez essa pergunta para o investidor. Você espera que os investidores estrangeiros entrem com dinheiro? E aqui tem uma resposta boa e uma resposta ruim. O investidor falou sim, o estrangeiro falou sim, esperamos que tenha entrada em fundos de ações, mas vindo de entrada em fundos de mercados emergentes. Então a categoria deve receber dinheiro. Isso é uma questão, eu acho que é devagar, assim, porque os mandatos são negociados, são estudados, é conversado, sempre ela é uma venda, né, mandato, um relacionamento de longo prazo, então acho que demora um pouco. O negativo foi quando a gente pergunta para o estrangeiro, você espera que esse inflow venha por realocação de você tirar de outros países de mercados emergentes e comprar na América Latina? Só 4% responderam que sim. A maior parte respondeu não, fluxo meio que neutro e não veria disso. Então, tem um pouco desse dilema. A gente continua achando, assim, aqui, não entre na bolsa, na minha cabeça, pensando, eu quero ganhar esse mês, se esse mês eu vou lá e daí eu vou sair. Não. Bolsa,
é um investimento em economia real, em ativos reais. A bolsa está ali para você comprar ações que você vai virar sócio de longo prazo e que você vai ter retornos acima da inflação se você escolher empresas, setores bons. Se você olhar no longo prazo, setor elétrico, setor de infraestrutura, setor financeiro, entregaram retornos bem consistentes. Então, tem que ser aqui seletivo e entrar com esse mindset de longo prazo. Entrar assim para fazer um trade pode dar certo, mas não é o que a gente faz aqui na nossa cabeça para investidor institucional. Mas a gente acha, e aqui para terminar aqui, né, minha visão é a bolsa, o valuation hoje da bolsa, ele está precificando um cenário de 80% pessimismo. Como é que eu faço essa continha? No low do range, no nível mais baixo do indicador, a bolsa brasileira foi um PI de 6,5, 7. Período lá de 2015 e 2016, período de Covid. Hoje a gente está ali entre 7,5 e 8 vezes. Então está negociando. Lembra que eu falei lá quando a gente foi reformista, negociou próximo de 15 vezes, acho muito difícil negociar no curto prazo nisso. A média da Bolsa Brasileira é ao redor de 10,5 a 11 vezes lucro. Então a gente está negociando um sentimento pessimista. E geralmente se você tiver uma cabeça de longo prazo, essas são oportunidades assim, de maneira seletiva de você ganhar um retorno acima do seu custo de capital. Perfeito, acho que a gente conseguiu fazer um bom raio-x da Bolsa, falar um pouco de oportunidades, de cenário. Então, antes de concluir, eu queria novamente agradecer a participação do Guevara aqui com a gente. Valeu. Obrigado pela oportunidade.